Estamos, como já dito aqui pelo presbítero Eduardo, na sua oração inicial, pelo reverendo Duzi, iniciando neste domingo, 4 de junho, as comemorações dos 117 anos de nossa igreja. É sempre uma honra, um privilégio, poder compartilhar a palavra do Senhor neste tempo de aniversário, em que não estamos agora só recolhidos a este recinto, a esta igreja. Estamos fora da igreja, estamos fora do nosso estado, estamos fora do nosso país, e certamente isso exige uma responsabilidade muito grande, sobretudo temor a Deus na pregação da sua palavra. E ao longo da minha vida nesta igreja, nesta comunidade, desde 1994, então já tem mais de 20 e poucos anos que estamos compartilhando com os irmãos aqui, tenho tido inúmeras oportunidades de compartilhar a palavra do Senhor, especialmente no aniversário da igreja, neste tempo de aniversário. E aí, preocupado, eu procurei fazer uma pesquisa, uma retrospectiva, nas minhas anotações, e eu percebi, reverendo Diego, que desde 2010 eu tenho tido essa oportunidade de, em todo o aniversário da igreja, pregar no aniversário da igreja, no mês do aniversário da igreja. E aí a preocupação aumentou mais ainda. Caramba, será que eu repeti algum sermão? Será que eu falei de temas? E percebi que não. E o Senhor tem me dado condição de realmente poder estar compartilhando coisas diferentes com os irmãos à luz da palavra do Senhor. E ao me preparar então para refletir hoje à noite com os irmãos, lembrei-me de algumas discussões que temos tido na nossa escola bíblica dominical, que tem servido assim de um crescimento maravilhoso para todos nós, não só aqueles que têm assistido pela internet, mas também aqueles que têm vindo presencialmente, né? E ali nós discutimos, o presbítero Eduardo, ele é danado para colocar questões, para provocar a turma, e aí ele suscita discussão que é maravilhosa, e aí a gente cresce com isso, né? A gente cresce com isso. Lembrei-me então de algumas discussões nessa escola bíblica dominical, e que de certa forma me motivou a refletir com os irmãos nesse tempo de aniversário. E o tema seria a influência do cristão, sal e luz. Interessante que o presbítero Eduardo, de novo na sua oração, ele encerra a oração dizendo: Senhor, que sejamos sal e luz na pregação da sua palavra. O reverendo Duzi, ao ler o texto de João, lá no capítulo 3, lá no versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Verso 21, ele encerra dizendo: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E quem é a luz? Pensem, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí, nessa discussão que temos tido de vários temas na escola bíblica dominical, me chamou a atenção uma pergunta colocada por Jonathan Leeman e Colin Hansen no seu livro A Igreja é Essencial, e a pergunta estava no seu primeiro capítulo: o que é uma igreja? Para você, para aqueles que estão nos assistindo pela internet, o que é uma igreja? Claro que se você procurar lá no dicionário, no Google, no Siri lá da Apple, ou na Alexa da Amazon, né?
perguntar o que é uma igreja, certamente você vai ter a resposta que eu tive. Eu tive a curiosidade de acionar o Siri não fiz a Alexa porque eu ainda não tenho a Alexa, né? Mas eu sei que vários irmãos têm Alexa aí e tal. Mas fiz o que é uma igreja? Sabe qual é a resposta? É uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Todos eles disseram isso. Pura verdade. Não tem nada equivocado nesse processo. Mas qual o segredo? Aí pergunto eu a todos vocês e aqueles que nos assistem pela internet. Qual o segredo da permanência de uma comunidade composta por cristãos, que no nosso caso é uma igreja centenária? Quando temos, infelizmente, visto que igrejas em países que foram berço do protestantismo estão com as suas portas fechadas ou se fechando, transformadas em museus, restaurantes ou casas de festa, que já foi testemunhado aqui por vários pregadores que por aqui têm passado. Qual o segredo? Penso que podemos encontrar essa resposta aqui na palavra do Senhor, o qual eu convido você para ler comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do verso 13 ao verso 15. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, melhor dizendo. Você pode ler aí no Prover, que tem a Bíblia e é o nosso aplicativo da igreja, no seu iPhone, seu iPad, na sua Bíblia que está aí perto de você. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, verso 13 até o verso 16. Me acompanhe na leitura, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora e ser pisado pelos homens. E ele continua, verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, no alto, e alumia a todos que se encontram na casa. Ele encerra no versículo 16 dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Que a palavra do Senhor se aplique em nossa vida e em nosso coração. Mais uma vez eu quero dizer que nós não havíamos conversado nem com o reverendo Duzi, nem com o presbítero Eduardo sobre o que nós estaríamos refletindo com os irmãos nesta noite, mas aprove ao Senhor conduzir para este assunto em que todos nós estamos ligados neste tema. As bem-aventuranças descrevem naturalmente o caráter essencial dos discípulos de Jesus. Sal e a luz são metáforas que denotam a sua influência para o bem da humanidade, para o bem do mundo. A igreja instituída por Jesus foi colocada no mundo com um duplo papel: como sal, para interromper, ou pelo menos retardar o processo de corrupção social, de deterioração, e como luz, para desfazer as trevas, para acabar com a escuridão, para dar luminosidade. E o verso 13, onde nós lemos aí a primeira metáfora que Jesus dissera aos discípulos, ele faz uma afirmação direta para os discípulos, para mim, para você, para a igreja: vós sois o sal da terra. Isto significa dizer, irmãos, que cada igreja, cada comunidade
se revela tal como é. O mundo pode se deteriorar, como a carne estragada, como o peixe estragado, mas a igreja pode retardar essa deterioração. Eu quero trazer para uma experiência doméstica de cada um de nós. Sabemos que o sal, além de dar tempero, dar sabor às refeições, ele pode também evitar a deterioração de determinados alimentos, não é verdade? E quando ele perde a sua propriedade, quando ele perde a sua salinidade, não serve nem mesmo para adubo, já afirmava o professor e doutor Duque Trouxe. Ou seja, joga-se fora, descarta-se. Além do texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 5, que é um texto contido no Sermão do Monte, em que Jesus proferia aos discípulos e àquela multidão, ele afirma em outra ocasião, lá no livro de Marcos, capítulo 9, 50, também falando aos discípulos, e aí falando a cada um de nós, dizendo: tendes sal em vós mesmos. A salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças, que são os 12 versículos que antecedem o texto que nós lemos. Ele começa exatamente com as bem-aventuranças. É discipulado cristão verdadeiro, visível em atos, em ações e em palavras. E a eficácia do cristão, ela precisa conservar a sua semelhança com Cristo. E como sal, preservar a sua salinidade, que tempera e retarda esta deterioração do mundo. A nossa influência, amados, é exatamente consequência do toque de Cristo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, ou do toque que você fizer no Senhor, como aquela mulher que nós lemos no texto, que há mais de 12 anos sofria com fluxo sanguíneo, e ela pensava: se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela assim o fez. Aliás, foi parte da palavra que o presbítero trouxe domingo passado à noite aqui à igreja. E Jesus dissera: saíra de mim virtude. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, há pessoas que não gostam de ouvir essa afirmação, mas ela é verdadeira. A igreja é absolutamente diferente do mundo. Ela invariavelmente o atrai, ou seja, atrai o mundo. Quem não gosta de saber coisas novas, quem não procura saber das curiosidades, assim é a igreja para o mundo. Sabem por quê? Porque o Evangelho é loucura para o mundo, mas não para nós, alcançados pelo toque de Jesus, tocados por Jesus. E aí, onde efetivamente nós, a igreja, exerce a sua influência no mundo. Se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Seremos inúteis. E como diz o texto, teremos de ser igualmente jogados fora, como o sal sem salinidade, lançado fora, pisado pelos homens. Isso me faz lembrar um comentário, uma afirmação de um teólogo muito conhecido, Alexander Bruce, que quando se referia a este cristão sem sal, ou sem salinidade, ele diz: que decadência, de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Essas palavras às vezes mexem com a gente e não estamos atentos muitas das vezes a ela.
Mas essa foi a primeira metáfora que Jesus usara aos discípulos, tem usado a igreja, a mim e a você. Sal da terra, para dar sabor, para temperar e para retardar a sua desgraça. A semelhança da primeira metáfora, que foi sal da terra, Jesus apresentou a segunda metáfora, também com uma afirmação direta a você, direta à igreja, direta a mim, direta a nós, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. É verdade que mais tarde o próprio mestre, o Senhor Jesus, ele diria: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Lembra dos dois versículos finais do texto de João capítulo 3, que foi lido aqui pelo reverendo Duzi? Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem é a luz? Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem é a luz? Jesus. Percebe, irmãos, a profundidade que Jesus fala através dessa metáfora, nos chamando de luz do mundo? Por derivação, nós também o somos. Por consequência, nós também somos, pois brilhamos com a luz de Cristo ao mundo. Aliás, hoje pela manhã, quando o reverendo Miguel pregava, ele falava que nós éramos milagres de Deus, porque fazíamos parte daquela constelação de estrelas que brilha para clarear o mundo. Essa é a influência da igreja no mundo, essa é a minha influência, a sua influência como cristão no mundo. E Jesus esclarece que essa luz são as nossas boas obras, que os homens as vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí você pode me perguntar: mas como? Como? Considerando então que a luz é um símbolo bíblico comum da verdade, a luz do cristão deve certamente incluir o testemunho de Cristo. O coro masculino cantou: vou contar uma história daquele que curou o coxo, daquele que deu vista àquele que era cego. Essa é a história que nós contamos, é o testemunho de Cristo. Certamente essa luz do cristão deve incluir a evangelização, deve incluir as atitudes prudentes e equilibradas, como verdadeiras boas obras. Pelas quais a nossa luz brilha e o nosso Pai é glorificado. Essas metáforas, amados, usadas por Jesus, referentes ao sal e à luz, têm muito a nos ensinar sobre as nossas responsabilidades. A minha, a sua e a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de cristãos no mundo. E eu quero destacar rapidamente, já caminhando para a nossa conclusão da mensagem, 3 lições. A primeira, enfatizar que há uma diferença fundamental entre cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Essa diferença é destacada pelo próprio Jesus, quando diz que são tão diferentes como a luz e as trevas, tão diferentes como o sal e a deterioração ou a doença. Quando tentamos eliminar, quando tentamos reduzir ou minimizar essa diferença, não servimos a Deus, não servimos a nós mesmos e nem servimos ao mundo. Por isso, John Stott escreve em seu livro A Contracultura Cristã, também baseado no Sermão do Monte, que você já deve conhecer. Aliás, nós usamos na nossa escola dominical. Ele faz uma afirmação
que exige de nós pensarmos seriamente qual a influência que eu estou tendo na sociedade, no mundo em que estou vivendo. Ele diz: provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja, através de sua história cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. E o apóstolo Paulo já dizia isso lá em Romanos, no capítulo 12, 2. E eu vou ler aqui no Novo Testamento, na linguagem de hoje, para que você entenda o que o apóstolo Paulo já estava dizendo à igreja de Roma. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente, no coração de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Na versão atualizada é: não vos conformeis com este mundo. Eu li o texto aqui na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje. Então, a primeira lição que nós temos aqui é exatamente essa: há uma diferença fundamental entre cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. A segunda lição que nós temos extraído dessas metáforas que Jesus falava aos discípulos e fala a nós, é que temos de aceitar a responsabilidade que esta diferença nos impõe, ou que esta diferença coloca sobre nós. E veja que em cada metáfora usada aqui por Jesus, ele tem a afirmação e tem uma condição. Se você não prestou atenção, leia novamente o texto, Mateus 5, do verso 13 ao verso 16, para você perceber. Onde, quando ele faz esse destaque da afirmação e da condição, ele destaca a responsabilidade. Vocês, tão somente vocês, são sal da terra e luz do mundo. Como sal, temos de conservar a salinidade e não podem perder o sabor cristão. Não pode perder o sabor cristão. Como luz, devem deixar brilhar e não devem escondê-la de modo algum, quer seja através da indiferença, quer seja através do pecado, ou da transigência, da preguiça, ou até mesmo o medo. Temos de aceitar a responsabilidade que esta diferença da igreja e do mundo impõe a cada um de nós como igreja. E a terceira lição é que temos de considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla, assim como ele disse aos discípulos. A função do sal ela é principalmente negativa, ou seja, de não permitir isso, de não deixar que estrague. Ela naturalmente tem essa função negativa. E a luz, ela tem uma função positiva de iluminar a escuridão, de iluminar as trevas, de dar transparência. Quem se aproxima da verdade, aproxima-se da luz. Quando Jesus usou essas metáforas junto aos seus discípulos, ele faz para que eles, os discípulos, exercessem uma influência dupla na comunidade secular, no mundo, na sociedade. A influência negativa de impedir ou de retardar a deterioração, e a influência positiva de produzir luz nas trevas.
E aí tem uma questão que aí eu quero concluir, dizendo o seguinte: impedir a propagação do mal é uma coisa, promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra coisa. Sal e luz. E finalmente, irmãos, os ensinamentos que Jesus nos traz através dessas duas metáforas: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ajudará a influenciar o mundo, reduzindo a sua deterioração, bem como iluminando-o com a luz de Cristo, produzindo bênçãos para nós, salvação para os outros e glória a Deus. Esta é a influência que o cristão deve exercer na sociedade contemporânea que vivemos. E a nossa igreja, ao longo dos seus 117 anos, tem procurado exercer esta influência de tantas e tantas vidas que aqui têm chegado ou que têm sido tocadas pela palavra do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.